Pro admirador vai. Olha o Remo pra fechar o caixão, a bola do Janderson entrando pelo lado, cadê o driblou pra fora, driblou pra dentro, deu pra trás e agora o goleiro segurou, largou a bola, voltou e foi! João Pedro, eu pensei que era dia dele, hein? Eu acerto sempre! Gol do Clube do Remo! Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai... Moreno, quem balançou a rede, hein? João Pedro, jogador improvável. Era bacana, hein? João Pedro de pé canhoto. O rebote do goleiro, ele mandou pro fundo do barbante. Eu disse, quem sabe não é dia do João Pedro quando ele entrou. E não é que foi. Futebol e a bola na rede, eu repito agora. Agora no placar de Minas, Macedo Ferriaço está lá. Remo aos 49 do segundo tempo, Remo 3. Cuiabá só 1. Rádio Clube. Vamos subir, Leão! Vamos subir, Leão! Vamos subir, Leão! Olha a jogada, meu amigo, do Janderson. O velocista ganhou. Meteu para o Janderson. Janderson chutou. Quem rebateu? Guilherme Nogueira. Quem estava lá? João Pedro. Olha, João Pedro. Pedro, você sabe. João Pedro com a canhotinha. Ai. Remo. É 3-1 para o Clube do Remo. Gol do João Pedro. O português faz dessa... Olha, dá uma aliviada. Agora no placar de Minas, Macedo Ferriaço. Isso é gol de quem pretende subir a elite do futebol brasileiro. 3-1 para o Clube do Remo, meu caro Moreno. Bola pra frente, Cláudio Guimarães. É sinal que o Remo tem tudo pra subir, porque até o João Pedro fez gol hoje. Em andamento, Independente de Rivadavia 0, River Plate também 0. Fecha a sacola do Cuiabá, arbitragem, porque o jogo acabou. Complica o Cuiabá sua situação em casa. Ele era muito positivo na Arena Pantanal. Remo mais do que nunca. Subindo. Remo 3, Cuiabá 1, placar final do jogo. O mundo se vira do Cuiabá, que era o antigo time dele, hein? Lei do ex para o técnico. E a torcida do Remo em bom número festejando o Paulo Cacheado. Que festa maravilhosa! O timão campeão do rádio, sempre lado a lado do Clube do Remo. No acesso à elite do futebol brasileiro. O Clube do Remo vence a equipe do Cuiabá 3-1. Depois de sofrer no segundo tempo, mas sofreu demais. Fez uns gols no primeiro tempo, 2-0, levou um gol no segundo tempo. O Remo sofreu demais, mas no final fez o seu terceiro gol e dá alegria ao fenômeno azul. Você que está neste Pará, no norte do Brasil, em todo o Brasil, no mundo todo, comemorando a vitória do Clube do Remo. Alguém perto de ti aí, meu caro Magno? Denilson aqui do Cuiabá falando. Tem que achar agora também, vai ter que sentar, vai ter que rever o que foi feito aí pra essa partida de hoje. A gente tentou, cara, bola na trave, né, mas não pode tomar gols como a gente tomou 15 minutos mandando no jogo e do nada toma um gol de bola parada. Agora é cada um fazer a sua própria autocrítica, chegar em casa, colocar sua cabeça no travesseiro e pensar que não pode, cara. Pra jogar aqui a gente tem que fazer valer, tem que suar. E é isso. Enquanto matematicamente aí a gente pode, a gente vai até o final. Derrota essa do Cuiabá, inclusive, que literalmente tira qualquer pretensão do Cuiabá de acesso, ele segue falando. A gente projeta vencer. Vamos entrar para vencer, como foi hoje aqui, infelizmente não deu. Mas vamos seguir aí, trabalhando e buscando a vitória. Tá certo. É isso. Agora tem que ganhar as 4 que faltam e ficar rezando. Porque no máximo chegaria a 62 e o sarrafo é 63. E agora os jogadores do Clube do Remo, todos aí, logicamente, que fazendo um agradecimento para os torcedores do Clube do Remo. Santinha mais uma vez ajudou, hein, mais Cacheado? uma vez, como sempre, Cláudio Guimarães, sempre a nossa mãezinha. Hoje, novamente, o Pedro Rocha entrou com a Nossa Senhora de Nazaré. Devemos também agradecer a nossa aí, rainha, Olha a lá, Virgem olha lá, Santa. a foto aí, Cacheado. É um retrato, Cacheado. É a foto aí, Magno? Acompanha aí, Magno. É o Uma retrato. Santinha. É o retrato dos atletas Rapaz, a azulinos. Santinha foi tão importante. Tô com medo de derrubarem a Santinha de tanta alegria. Não vai acontecer isso não, vai, jamais. Não, e Jamais. a Santa mostrou a capacidade milagrosa que todos nós sabemos, porque João Pedro, né, conseguiu acertar o pé.
né? Era o artilheiro improvável, chegou lá e fez o gol. Mas Gerson Nogueira, vitória essa que, podemos dizer, igual foi no intervalo inteligente, letal. O Remo sofreu muito no segundo tempo, mas o Remo foi eficaz. Uma vitória que contempla essa boa sequência azulina. A sua opinião, você neste duelo em que o Leão vence o Cuiabá por 3-1, que tem análise de primeira. Gerson Nogueira. Uma vitória dramática até certo ponto, pelo segundo tempo, mas uma vitória de um time que se impôs ao longo do primeiro tempo, construiu, digamos, estruturou, encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo, com os 2-0. É um time, repetindo, né, um termo que se aplica perfeitamente aqui, um time letal, o Remo sofrendo ataques, mas saindo rápido, buscando transição o tempo todo, sempre se projetando no campo adversário, e conseguiu marcar 2-0, uma jogada inicial do Remo com o gol aos 14 minutos, um escanteio cobrado com perfeição pelo Diego Hernandes, para o cabeceio do Panagiotti, dentro da pequena área, uma jogada com toda a pinta de jogada treinada, repetida, até porque o Diego Hernandes vem se destacando, né, pela qualidade no chute, e o Remo, depois do gol, aos 14 minutos, teve duas boas chances para ampliar, com o Pedro Rocha, que bateu de fora da área, o goleiro foi nela, espalmou, né, para escanteio, e logo em seguida, um outro cruzamento do Diego Hernandes, o Klaus desviou, a bola passou muito próximo do travessão. O Remo continuou ali na mesma atuada, era um jogo também de lá e cá, o time do Cuiabá buscava, tentava chegar, ameaçou com lances de perigo, né? Teve uma bola do Carlos Alberto, cruzada na área, que assustou, e aos 27 minutos, por exemplo, veio a segunda presença do Carlos Alberto na área, cabeceio, bola bateu na trave esquerda do Léo Lang, assustou. O Cuiabá, o problema é que o time do Cuiabá insistia, repetia uma jogada de cruzamentos na área. E a zaga do Remo, Kaique e Klaus, estava particularmente atenta, ligada no jogo, não cometeu erros. E na primeira saída, depois desses lances de maior perigo do time do Cuiabá, aos 40 minutos, veio o segundo gol do Remo. Uma jogada que começou no meio-campo com o Natan Pescador, que havia substituído ao Panagiotti, saiu lesionado, uma perda importante na equipe e que seria mais sentida no desenvolvimento do jogo no segundo tempo, que o Remo ficou muito perdido durante boa parte da segunda etapa. Mas o Natan conseguiu ganhar uma bola no meio, tocou para o Pedro Rocha, e o Pedro Rocha lançou o Nico Ferreira pelo lado esquerdo. Ele limpou a jogada, se livrou de um marcador e meteu-lhe um foguete em direção ao gol. Bola cruzada, entrou rente ao poste esquerdo. É um golaço. 2-0 para o Remo. Um jogo que parecia, só corrigindo, o gol foi aos 42 minutos. No intervalo, o Remo trocou o Marcelinho, que já tinha o cartão amarelo, não fazia um bom jogo, sofreu uma lesão, uma entrada muito dura do Maxi logo com 1 minuto, tanto que o Maxi levou o cartão amarelo, e ele acabou substituído pelo Pedro Costa. O Remo voltou para o segundo tempo com Pedro Costa na direita e o Jorge na lateral esquerda. E o segundo tempo começou com o Remo parecendo que ia manter o mesmo espírito da primeira etapa. Foi para frente, houve um cruzamento do Nico na área para o Caio Vinícius, ele quase acertou o cabeceio, na verdade ele acertou, mas a bola desviou na zaga e foi para escanteio. Mas a partir daí, o Remo abriu mão do ataque, passou a ser pressionado, sufocado intensamente pelo Cuiabá. Foram para mais de 20 cruzamentos na área, sempre com perigo. Aos 9 minutos, o Maxi chutou, a bola bateu no travessão, segunda bola no travessão, na trave azulina.
Pouco depois disso, ali por volta dos 14 minutos, o próprio Max saiu, entrando o Marcelo no lugar dele. Saiu também no Remo o Hernandes, entrou o Jaderson, para tentar segurar essa pressão no meio, que era muito intensa, muito forte. O Remo não conseguia fazer a bola parar, não conseguia, quando tinha essa bola, não conseguia fazer com que ela chegasse aos homens de frente. E o Jaderson entrou com essa finalidade de ajudar muito mais como um volante do que propriamente como meia. E ajudou, melhorou um pouco a marcação, principalmente pelo lado direito da defesa do Remo. Só que o Cuiabá continuava insistindo, só cruzamentos, da direita, da esquerda, e ali, num vacilo da zaga, o primeiro, o meia, Juan, conseguiu bater, a bola passou com muito perigo por cima do gol, aos 12 minutos. O Cuiabá continuava mexendo, tirou o Gabriel e colocou o Gabriel e tirou o Juan Christian. Tentava ali de todas as formas pressionar, aumentar a pressão e a qualidade dessa pressão sobre a zaga do Remo. Aí o Guto Ferreira tira o Pedro Rocha, colocou o João Pedro, tirou o Nico, muito baleado no jogo, né? Levou muita pancada para a entrada do Janderson. Aquela substituição clássica que ele vem fazendo. O Janderson ali pelo lado esquerdo para ser o escape, para ser o homem do contra-ataque. Só que nas duas primeiras intervenções do Janderson, ele errou o passe curto, para tentar colocar o Natan na jogada e receber a devolução da bola, e as jogadas não aconteciam. Até que aos 28 minutos, depois de tanto martelar, o Cuiabá conseguiu diminuir. Cruzamento na área, o Carlos Alberto conseguiu cabecear no segundo pau, se antecipando ao lateral Jorge, e fez Cuiabá o primeiro gol, o único gol do Cuiabá. A partir daí, virou aquele desespero do time da casa, só cruzamentos, o Remo se defendendo como podia, os zagueiros ali cortando todas. O Natan Pescador como homem do meio e o Janderson adiantado com o João Pedro esperando alguma coisa na frente. Só que a jogada nunca conseguia ser organizada para isso. A bola saía sempre de maneira atropelada, errática, e o Remo permitia com isso que o Cuiabá voltasse sempre com mais intensidade, né? O esforço do time cuiabano foi tão forte que o Denilson, atacante, teve que ficar meio de lado no jogo, chegou a sair, depois voltou, lesionado, sem condições de jogo, mas ficou fazendo número, né? A exaustão que os jogadores estavam submetidos era muito forte, até que um raio de luz caiu, né, sobre a Arena Pantanal aos 49 minutos, com o Janderson finalmente fazendo uma boa jogada. Sua única boa jogada no jogo. Ele fez uma outra antes em que ele errou. Ao invés de cruzar, ele bateu e o goleiro defendeu fácil. Esta foi a segunda. Ele entrou na área e deu um passe para o Jaderson, que se aproximava da marca penal. E o Jaderson bateu rasteiro, o goleiro bateu roupa. E o glorioso João Pedro, que eu critiquei tanto durante O que é que o João Pedro vai fazer aí, Cláudio Guimarães, com a voz da experiência? Lembrou. Quem sabe não é o dia dele. Quem sabe não é o dia dele. Era o dia dele. E João Pedro... Eu vou dar um tempero a mais nesse seu interregno aí, nessa sua parte final. É um gol de artilheiro oportunista? Tá no lugar certo na hora certa? Sim, foi. Ele estava lá. Ele chegou muito rápido, né, no rebote do goleiro. Eu pensei que não ia dar tempo. E também porque o goleiro fechou o ângulo muito bem. Foi o tipo da finalização sem ângulo, como a gente fala. O goleiro já tinha feito uma ótima defesa no primeiro chute. Mas ele não foi só oportunista, ele teve perícia. Ele tocou a bola por baixo do goleiro, ele conseguiu bater. Né? A gente já viu a bola entrando. É um gol importantíssimo, daqueles gols que numa campanha vitoriosa, gloriosa, e essa campanha do Remo está adquirindo esse perfil, esse gol não vai ser esquecido pela importância que ele teve. O Remo saltou uma fogueira no segundo tempo, porque entregou a bola para o Cuiabá, mas não entregou de maneira pensada. Entregou porque não conseguia reter a bola. Foi um segundo tempo muito fraco tecnicamente da equipe azulina. Estou falando isso, o torcedor vai olhar e dizer, poxa, ganhamos de 3-1, né? Como é que foi fraco?
Mas foi. Só reforçando isso aí, olha, no primeiro tempo, 4-4 nos escanteios. No segundo tempo, mais 5 escanteios para o Cuiabá. Foi, era bola na área toda hora, era um negócio impressionante. E a gente fica com aquela sensação, quando vê tantos cruzamentos na área, que a qualquer momento o gol vai sair. Né? Porque você está facilitando isso. E acabou saindo aos 28 minutos, um horário perigosíssimo de jogo, né? Um momento. 28 minutos, tinha mais pelo menos 20 minutos ainda para jogar. E o Cuiabá com todo o ímpeto para tentar ali o gol de empate. O Remo resistiu bem, méritos, né, para a resistência defensiva da equipe, apesar dos problemas nas laterais. O Remo teve problemas hoje, no primeiro tempo com o Marcelinho, no primeiro tempo com o Jorge. O Jorge se recuperou no segundo tempo, foi muito mais proativo. E o Jaderson entrou para ajudar o Pedro Costa lá do outro lado. O time do Cuiabá chegando com muito perigo. E o Eduardo Barros ajudou o Remo tirando o Max. E aí tirou o Max, tirou o Juan também, que estava bem. Né? Não deu para entender aquilo, mas que seja, né? Ajudou bastante, porque o Max era uma das figuras mais incômodas, né? Ali em cima da marcação remista. Então, o gol aos 49 minutos fez o João Pedro sair como um herói do jogo, porque esse gol foi fundamental. Ainda tinha mais 2 minutos de bola rolando e o time do Cuiabá estava em cima. Então, eu que critiquei o Guto Ferreira, achei que a entrada do João Pedro não acrescentava, até porque eu imaginei, se o Pedro Rocha está inteiro, deixa o Pedro Rocha. Essa era a minha lógica. Só que o Guto Ferreira, 4 acessos, né, na Série B, né, mostrou pra gente por que ele conseguiu esses 4 acessos. Tem a mão certa. Botou o cara e o cara vai lá e faz o gol. Não fez nada ao longo dos outros momentos dele no segundo tempo, mas fez o que mais importava. Garantiu a vitória, porque aquele gol definitivamente fechou o caixão do Dourado. Vitória importantíssima, focada. Dourado assado hoje, mesmo à noite, em Cuiabá. E importantíssimo porque eu coloco essas 5 últimas rodadas como decisões para o Remo. E ele venceu a primeira decisão. Ele precisa agora, pelo menos em tese, de 6 pontos. Ele entrou nesses 5 jogos precisando de 9. Ele diminuiu isso para 6. E pode, por esse ritmo aí, ele tem mais 2 jogos em casa, né? Esses 2 jogos em casa garantiriam esses 6 pontos, em tese também. É bom dizer o seguinte, o Remo focava uma vitória fora. Isso. O Remo consegue. Conseguiu. E tem aí ainda a possibilidade diante de Novo Horizontino, diante de Avaí, que são os outros fora, também já estão cambaleados. já estão. O Cuiabá, eu entendo que era um adversário duríssimo no jogo de hoje. Né? O Novo Horizontino não deixa de ser, porque o Novo Horizontino não está fora ainda de combate. Ainda pode chegar. Embora empate em casa, né? Mas o Remo vai pegar o Novo Horizontino depois de jogar contra a Chape. E aí a gente pode ter já um Novo Horizontino combalido. Mas o fato é, independentemente dos outros, que o Remo fez o seu papel, aliás, continua fazendo. 6ª vitória consecutiva, campanha empolgante. Só Criciúma antes, com 5 vitórias, e o Atlético Paranaense, que teve 7, conseguiram essa marca dentro da competição. Então, méritos do Guto, ele vai dizer méritos dos jogadores, e foi sim. Né? Agora, repito, o segundo tempo, 40 minutos, pelo menos, 45 minutos do segundo tempo, foram de altíssimo risco. O Cuiabá fez o Mexeu primeiro. errado o Guto? Olha, em alguns momentos ali, eu acho que o meio-campo ficou totalmente desguarnecido. O Remo não conseguia se organizar ali. Talvez pelo fato de que o Natan, o posicionamento é que não estava correto. Não estava funcionando. A bola, por exemplo, o Remo não ganhava nenhum rebote. Eu cantei isso. Todo o rebote era do Cuiabá. O rebote defensivo era do Cuiabá, o rebote ofensivo também. O Natan Pescador não conseguia se localizar. E quando a bola chegava nele, ele, por afobação ou pela pressão da marcação, ele errava as saídas. E aí eu cito um ponto, Gerson e Cláudio. Mas eu não estou culpando apenas só o um Natan, detalhe. né? O Natan Pescador, ele tem por característica principal aquele jogador de ser mais cadenciado. Sim. Nesse momento, o Remo tinha que colocar um jogador mais intenso. Eu entendo, mas aí eu ia cometer... E quem seria? Eu ia cometer um erro que o jogo acabou mostrando. Eu não colocaria o João Pedro. Essa é a minha ideia. Eu colocaria ou o Pavani ou algum outro jogador para fechar o meio. Porque eu entendia que o problema estava localizado na bagunça
na desorganização que o Remo ficou no segundo tempo no meio-campo. O Remo não teve meio-campo no segundo tempo. A bola batia e voltava. Não, o Cuiabá passava direto. Não tinha barreira, não tinha marcação. E quando o Remo recuperava, não conseguia armar nenhum contra-ataque. Melhorou um pouco com o Janderson. Ele chegou num contra-ataque bom, mas errou, né? Bateu em cima do goleiro. Mas aí no segundo acertou em cheio, deu o passe perfeito e João Pedro se consagrou. Né? E o que importa é isso, Magno Fernandes. Futebol é bola na rede. Futebol é bola na rede. Não adianta eu ficar com esse papo aqui. O Remo ganhou, né? Isso é excelente para o futebol paraense. É uma caminhada empolgante. O nosso futebol precisa disso. Nosso futebol precisa desse destaque nacional que o Remo está conseguindo. E tomara que a caminhada frutifique até chegar a um acesso, que é o que é buscado. Já tem gente falando em título. Eu acho que tem que focar no acesso. Mas tem chance de título, sim. Sim, claro. Deixa eu fazer aqui Eu algum tô com os registro. números scout aqui, Claudio. Olha só. Posse de bola, 70% para o Cuiabá, 30% para o Remo. Agora, é como aqueles técnicos dizem, que eles fiquem com a posse de bola. Foi o Claudinei, né? Pro Antônio Oliveira. A gente fica com 3 pontos, ele fica com a posse. 30 chutes ao Cuiabá, 13 para o Remo. 4 chutes a gol do Cuiabá e 5 para o Remo. Ou seja, pelos números, o Remo foi mais efetivo. E Magno? Bacílio Guerreiro e Peteca de Jesus com a gente. O Eliel também, olha, já viralizou a história do artilheiro improvável, João Pedro. Fala, Cacheado. Olha, deixa eu primeiro mandar um abraço para a dona, o meu grande amigo Bororó, com a dona Ana, que estão ouvindo, acompanhando a Rádio Maurício Clube. Bororó. Maurício Bororó estão no Mangueirão acompanhando a programação da Rádio Clube do Pará. E o Remo vai chegar amanhã, 11h35, em nossa capital. Repita, Cacheado. 11h35 da manhã, o Remo chega no aeroporto internacional de Valdecães, né? O clube do Remo que chega aí com uma bagagem muito legal, 57 pontos. O clube do Remo ocupa hoje a 2ª posição, né, Magno? Exatamente. Não mudou, né? Mesma pontuação do líder. Mesma que é o pontuação do Curitiba. Olha só, para você ver... Perde no número de vitórias. Número de vitória, para você ver a subida que o clube do Remo deu com o técnico Guto, né? São 18 pontos, 6 jogos, um aproveitamento de 100%. Cacheado, na tua perspicácia, na tua visão, Sim. como é que tu observa depois de mais de ano? Não, Sim. ele jogou no Parazão. O Léo Lang. O Léo Lang, eu fiquei preocupado com ele. Ele estava sentindo alguma coisa, eu Pois vou é. saber depois, né? O que aconteceu com o departamento médico do clube do Remo. Nessa altura o doutor Jean Clay já deve ter, o médico já deve ter ligado para ele, as pessoas que estão lá tratando, fisioterapeutas e tudo, que o Remo vai com uma equipe completa, não é? Para dar justamente esse auxílio, a sustentação para os atletas. Mas o Léo Lang, eu senti que ele está com alguma contusão também, porque por 2 vezes Ele no travou joelho, o jogo, né? Travou o jogo, levou o cartão amarelo e por pouco não leva o cartão vermelho, né? Porque avisaram ele, o árbitro foi lá e chamou a atenção e até o Gerson ficou preocupado com isso também. Mas é isso mesmo, meu amigo. É dificuldade, as dificuldades que aparecem quando você está disputando uma competição, principalmente uma competição como é a Série B, que dá acesso à Série A. Eu estou quase que totalmente convencido que o clube do Remo, viu, Magno, vai ficar com uma das vagas para o acesso à elite do futebol brasileiro. Olha o que eu estou falando. No teu feeling, na tua perspicácia. Elite do futebol brasileiro. A vitória de 31 hoje. anos depois, que festa, hein? Pois Que é, festa, 30, foi em anos 94, depois. 30. Exatamente. É o quinto, vai ser o 5º acesso do Guto? Sim, se acontecer, Com certeza. para a Série A. Sim, Pra Série A. sim. Olha, o exatamente. presidente Antônio Carlos Teixeira, meu querido Tonhão, acompanhando a gente, viu? Ô, Tonhão, rapaz, você tá... Todo mundo elogiou, viu, Tonhão, a tua entrevista na quinta-feira. Repercutindo muito ainda. Repercutindo demais, né, Magno? Exato. E muito descontraído, Tonhão, e dá mais uma vitória como esta agora, né, Tonhão? Agora tem que ter muito cuidado. Eu acredito que o clube do Remo, vencendo da equipe
Geraldo Trindade está me ligando aqui. Um abraço para você, meu grande amigo Geraldo Trindade, acompanhando a Rádio Clube do Pará também. Eu acredito que o Remo vencendo e vai vencer, com certeza, pelo que está jogando a equipe da Chapecoense. E o Remo, no meu entendimento, vai subir em Floripa contra a equipe do Avaí. E se Deus quiser, eu estarei lá assim como eu fiz quando o Remo subiu da Série C. Bom olheiro amanhã assistindo o Avaí. Exatamente. Sim. Vamos ver se já Machado, chegou aí. Pois não. A tua fala engrandece ainda mais aqui o Zap Clube. O Sim. que tem de gente mandando mensagem pra ti não é fácil. Tá legal, Wagner. Aqui, ó. O Diga, Rodrigo Wagner. Gadelha, lá de Canaã, no sul Sim. do Pará, ele fala: Cacheado, o Remo vai ser campeão da Série B. Tá aqui, o Manezinho tá me ligando aqui. Oi, Manezinho. Ó, Gesso, em cima Fala, disso aqui. Manezinho. Eu não sei se dá pra colocar o Manezinho por aqui, não dá. Bora tentar. Peraí, eu tô com o Igor aqui, tá aqui o Igor. Manezinho, você vai entrar no ar agora. Você vai entrar no ar aqui na Rádio Clube do Pará, tá? Peraí, Manezinho. Eu vou te botar aqui no ar na Rádio Clube do Pará. Só registrando aqui as mensagens rapidamente. Alô, Magno! Aqui é Faustino da Vila São Paulo, em Bujaru. Feliz com a vitória do Clube do Remo. Tem também aqui Rodrigo Leão Maia, da Cidade Nova. Mais uma vitória importante do meu Leão. Avisa o Cacheado que a Santina está com o Leão e vai nos ajudar a conseguir o acesso à Série A. Vamos seguindo com humildade e pés no chão. Repetindo aqui o Rodrigo Cadelha. Cacheado, o Leão vai ser campeão. O Alexandre da Cremação, um português para dar alegria, Gesso, que é o João Pedro. Pois conseguiu ali o Remo com um jogador, né, que hoje, pelo menos, até chegar o momento do gol, não tinha aparecido para o jogo. Estavam confiando no português errado, era outro. Era outro. Mas ele, como um centroavante, como um jogador de definição, deve agir. Estava lá no momento apropriado e fez. Né? Foi competente, foi objetivo, foi mortal para a equipe do Cuiabá. Uma vitória que deve muito a essa finalização do João Pedro, sem dúvida. O nosso colega Ronald Salles, que é o cap maior do DOL, ele faz uma observação bem interessante aqui. O Janderson, pouco se fala, mas ele foi hoje uma válvula de escape. O drible de corpo dele foi fundamental no terceiro gol. Eu repito o que a gente já vem falando. O Janderson, ele tem essa função. Ele entra no segundo tempo para puxar contra-ataque. O problema é que o Remo não conseguia organizar contra-ataque. Né? O Janderson mesmo, nas duas primeiras intervenções, foram passes errados, passes curtos. Tentou, a única chegada antes do lance do gol foi uma que ele chegou na área, também driblou o marcador, mas bateu fraco em cima do goleiro. E aí veio o lance dos 49 minutos, que redime, né? Janderson, João Pedro, com a premiação maior que é o gol. Um gol que desafogou porque o time do Cuiabá continuava em cima, né? Tinha feito o primeiro gol e estava insistindo ali. Era um jogo dramático àquela altura. O gol foi fundamental. Cláudio, se nós temos no lado do Paysandu o Jorginho Neves, do lado do Remo tem o Lucas Neves, que para quem não sabe é irmão dele. E ele manda aqui um fato interessante. Pela primeira vez na história, o Remo vence com 3 gols de jogadores estrangeiros. Ou seja, É o detalhe. o grego Taxides, o uruguaio Nico Ferreira e o português naturalizado bissalense João Pedro. Não, ele é de Guiné-Bissau naturalizado português, né? Não, é inverso. É o inverso? Né? É inverso. Tá bom. Realmente, 3 gols de estrangeiro, né? Interessante isso. diga-se Detalhe de bem passagem. interessante. É o Remo internacionalizado esse ano. Muito internacionalizado, verdade. Tem jogador arrependido no Remo a esta altura, né? Quem? Nathan Santos, é hora de pedir para sair. Rapaz! Uma vitória dessa ele vai pedir para voltar. Cacheado, aliás, o que foi que o Tonhão falou sobre essa saída mesmo? Não, ele não entendeu. Ele pediu para sair Pois é. e então tudo bem. Ele que pode sair, não tem problema nenhum. O Remo já deu aí a liberação dele, né? É aquela situação, Gesso, a perninha na hora errada? É um jogador que comprometeu Olha, na você partida. lembra aquele Não Remo precisa Volta... de jogar mais agora. Você lembra Remo e Volta Redonda? A gente falava aqui, após Remo e Volta Redonda, ele é um jogador de jogou Libertadores, tem nome. Sim, Mas comprometeu. Naquela partida Ele teve um bom começo e depois caiu. Isso. E aí ele falha naquele lance, diante do novo técnico que estava lá acompanhando o seu jogo. caderninho. E a partir dali, acho que ele não foi pelo gol, foi pelo
pelo desenvolvimento, o conjunto da obra. O Natan é um jogador lento, né, um pouco cadenciado, pouco ia à linha de fundo. Aliás, o Natan é um exemplo, né, de jogador que começou até bem, depois foi caindo, né? No início, ele mostrou... Ele fez 11 jogos. Ele foi até razoável, né? Agora, com a chegada aí do Guto, reabilitado o Marcelinho, não dá realmente para comparar. Marcelinho é mais jogador. Embora hoje tenha feito uma partida abaixo. Acho que é a lesão também, né? Logo no falta começo. que ele recebeu logo aquilo no ali começo. mexeu muito com ele, comprometeu, né? Principalmente as arrancadas. Ele não foi praticamente mais lá na frente. E entendo que até para não agravar mais o problema, ele foi substituído pelo Costa, que não comprometeu, né? Foi lá do outro lado, ficou na marcação. E nesse mesmo jogo do Remo Volta Redonda, ele perde o pênalti. Sim. Quem perdeu o pênalti foi o João Pedro. Não, o João Pedro, e aí Eu tô falando o Eduardo do Melo que Pedro, fez o gol. tô falando- Pedro Costa também é outro jogador. Isso. É outro jogador, Pedro Costa, que é bom de se ressaltar uma coisa. Ele também estava totalmente desacreditado nesse elenco do Clube do Remo, tanto que ele era a terceira opção. E agora ele está entrando... E com tá essa ganhando saída no confiança. Natan Santos, ele já vai brigar por posição com o Marcelinho. Justamente. Aliás, ele já está fechado com o Santa Cruz. E após a Série B, ele vai lá com o Marcelo Cabo jogar a temporada na Cobra Coral Pernambucana. Outro que se afobou, eu acho. Será? Eu acho que ele imagina o seguinte, ele estava compondo elenco aqui, ele imagina, se subir, não vai ter lugar para mim. É outro Hein? sarrafo. É outro sarrafo. outro sarrafo e um jogador que, eu repito, ele veio compor elenco, né? Tem que estar, na verdade, no Remo, tem entrado pelas necessidades, né? Sim. Que surgem. Justifiquemos duas coisas hoje. Na hora do furdunço, Klaus e Kaique. Kaique. E o Jorge, impressionante. Caiu e se recuperou no final do jogo. Sem dúvida nenhuma. Kaique foi bem, né, Cláudio? Muito bem lá atrás. Ele e o Klaus, na hora que exatamente. atacava o um lado pelo outro, eles que se viravam Se lá. viraram, foi uma sufoco É demais. a dupla cara. Kaká que tá valendo. Eu vou colocar um adendo. Agora uma preocupação, né? E o Cachado já falou, nós falamos ao longo da partida, foi com a situação do Léo Lang, né? A gente fica na dúvida se ele tinha algum problema, Ou se tava tranquilo. estava Ei, Cláudio. tranquilo, ou se exagerou na cera. Mais um, fala aí. Fala, Magno! Falando aqui da sede do Remo, onde eu estava assistindo o jogo, ouvindo a clube. Pergunta para o meu amigo Gerson Nogueira o que é que ele acha do preparo físico do Remo. Cuiabá estava morto, o Remo ainda estava inteiro ainda. Mudanças, novo tempo, Stephanie do Coqueiro. Pergunta interessante, Gerson. Pergunta precisa ali, certeira do nosso O Stephanie. Remo sofria muito com o preparo físico Sim, antes. o Remo da época do Antônio Oliveira se arrastava em campo no segundo tempo. O Remo morria no segundo tempo. E era uma reclamação permanente, né? Todo mundo cobrava isso. E Não confundiu, o Remo levou pressão, mas não falhou no preparo físico. Não. A pressão foi de jogo, né? E ele lembra bem, o Cuiabá, ao contrário, estava desabando em campo, né? Tanto que terminou o Mateuzinho jogo. bichado, O Denilson Denilson fazendo também número. Terminou com 2 fazendo número. Pois é. E isso, claro, tem que ser ressaltado de fato, e tem razão, que a solução que o Guto encontrou foi muito rápida, né? Sinal que as coisas estavam apenas mal arrumadas ali. Ele chegou e botou, né, a casa em ordem. Basicamente é isso. E isso, claro, tem que ser ressaltado, é mérito também aí do treinador azulino. É sofrimento, aquele dito popular, né, Cláudio? O Remo sobre suportar o sofrimento, né? Soube sofrer, Cláudio, que nem o Cachado Sobre sofrer. disse. Eu acho que sim, e sobretudo não se afobou. Isso é muito interessante. Importante. Que às vezes um time lá, o sufoco, se afoba. Por exemplo, teve um momento que o Caio Vinícius ia fazendo um gol contra. Eu me lembro que ele levantou o braço, pediu desculpa e todo mundo pediu calma para que ele. ele aconteceu isso. É. Doutor Henrique Custódio, Cláudio. Cacheado também. Ele tá mandando aqui, o doutor Henrique Custódio, tá dizendo que amanhã estará nas BEP. tá Amanhã, ele vai fazer presença lá, o doutor Aliás, Henrique Custódio. doutor, muito obrigado mais uma vez. Rapaz, Será que as BEP cabe todo mundo? Acho que a cidade vai toda para as BEP. Não, menos você não vai, né, toda a cidade. Ó, Você tá não vendo? vai. Você tá dizendo que não vai? Adiantando o Gerson e Cláudio para vocês, quem foram ou quem foi o craque do jogo pelo lado do Clube do Remo?
Olha, vários aqui se candidatam, né? A gente teve 3 gols de artilheiros diferentes, mas pelo que jogou no primeiro tempo, até sair lesionado, né? Para mim foi o Panagiotis. Jogou muito, distribuindo o jogo, organizando o meio e a ausência dele reforça o meu voto. Com a saída dele, o time sofreu muito, porque passou a não ter controle do jogo, passou a não organizar jogadas, bolas simples, né, chegavam, mas o Remo acabava perdendo, não conseguia encaixar um contra-ataque. Felizmente conseguiu encaixar no último momento e deu certo. Mas é fato que o segundo tempo foi muito abaixo e um segundo tempo perigoso. O Remo correu risco o tempo todo, né? Um Cuiabá presente e tal, e para mim isso tem muito a ver com os desajustes no meio-campo, provocados principalmente pela ausência do Panagiotis. Para mim a melhor atuação dele desde que chegou. Tá pegando cancha, né? E premiado com o gol, né? Sim. Apareceu na área, usando a envergadura que tem, e para mim foi o melhor. O narrador gosta da emoção de gol, né? Sim. Sobretudo quando é gol bonito. Eu fico com o Nico Ferreira, porque hoje ele melhorou de atuação, ele vinha sendo meio não apagado, ele vinha atrás do Hernandes, que superou de repente, passou a aparecer mais. Hoje ele foi bem na parada, ele fez um golaço. Ele traz a bola da esquerda para dentro, dá 2 dribles e dá uma porretada que não teve defesa. Um gol muito bonito, eu fico com o Nico. Pra você, Cachado, o que foi o destaque do Remo hoje? O destaque do Clube do Remo, sem sombra de dúvida, para mim foi o Nico Ferreira. Ela, pelo amor de Deus, correu muito e o golaço foi para a cereja do bolo, né, dessa vitória de hoje. Se considerássemos 3, seriam Nico Ferreira, Panagiotis e João Pedro, como não? Sim. Matador. Exatamente. Pra mim, é verdade. Eu não perguntei pra mim não, mas eu vou com... Eu pergunto, Magno, quem foi o destaque, Magno? Pra mim, o Nico pelo conjunto todo da obra. Agora, há de se ressaltar, principalmente também, Panagiotis, mas se ele segue o decorrer da disputa, para mim, ele, além de ter a minutagem que é necessária, pelo que está precisando, a confiança é primordial. E um detalhe, o Panagiotis, isso pode influenciar, pode não, isso influencia muito. Ele joga muito. Cachado estava na coletiva dele, né, Cachado? Ele entende o que a gente fala em português, mas ele não fala uma palavra em português, ou seja, o jogo está acontecendo e ele não consegue entender nada. Ou seja, não pode falar mal dele que ele entende. O único que ainda chega junto com ele é o Klaus, que o Klaus entende de grego. E aí você observa a entrega dele em campo, que não deixa a desejar. Ele não entende nada de português, mas o que ele está jogando bola... Agora, aquela velha história também, ele tem um... Você voltou comigo com o Panagiotis? Meio termo. Viu? O Panagiotis teria uma vantagem profissional, talvez para os demais jogadores do Remo. Se olhar o currículo do Panagiotis, ele foi titular de Olympiacos e AEK, dos principais times da Grécia. Sim. Foi titular em 5 times na Itália, inclusive Torino, Catania e Atalanta. Ele jogou com o tal de Francesco Totti na Roma. Na Roma também, onde se destacou. Sim. Seleção da Grécia, ele jogou em todas as divisões e tem 25 partidas no time principal da Grécia com um gol. Esteve na Copa. Na Copa ele não jogou, ele foi reserva. Sim. Ele era, na época tinha 22, 23 anos. Mas o currículo dele de titularidade onde jogou, isso que é importante. Porque às vezes o jogador roda, passa em vários times, mas é reserva. Ele não. Ele sempre foi destaque onde jogou. E é importante quando... só até acrescentando aquilo que falei sobre ele, é que eu entendo que o Remo, claro, o gol do João Pedro foi fundamental ali para fechar, né, a história toda do jogo. Mas a construção da vitória foi fundamental o primeiro tempo ali. E lamentei mesmo, na hora eu comentei isso, que o Remo perdia com a saída dele. E perdeu mesmo, porque... a equipe do segundo tempo parecia outra, né? O Remo completamente mudado. E o escanteio parecia assim, ensaiado em treino. Ensaiado. Né? Aquilo ali, Cachado depois confirma, aquilo me pareceu coisa de treino. Sim, sem dúvida. Porque ela foi perfeita, né? E ele no lugar certo, esperando. Depois o Diego Hernandes cobrou um escanteio no segundo pau.
Também com o Pedro Rocha lá do outro lado esperando. Quer dizer, até isso, né? Nós não tínhamos jogada ensaiada, a gente não via. Não tinha recurso, Não, Remo. E agora, até situações que são simples, né? Questão de treino, agora aparecem. E podem decidir jogos, podem decidir acesso, podem decidir título. Uma coisa, até citei com vocês no bate-bola, técnico com qualidade, com visão de jogo, ele faz aquele jogador que tem qualidade, mas que está desprestigiado, que está cabisbaixo, render e produzir ainda mais, Cláudio? Sim, sobretudo o técnico que usa de psicologia e que entende de psicologia. Sim. Que pelo jeito é o caso do Guto Ferreira. Nós citamos durante o trabalho dele quantos jogadores que estavam marginalizados que ele recuperou. E ele cita na coletiva isso. Jogadores que não tinham chance com outro técnico, Antônio Oliveira, às vezes nem relacionado zero, de repente viraram titulares e com produtividade no comando do Guto Jorge Ferreira. tá aí? Jorge, Marcelinho, Kaique. O Kaique hoje é titular, não tem o que discutir. Eu acho que hoje é o melhor zagueiro do Remo. Kaique que tem apenas 11 jogos como profissional. Tem 20 anos. Só. E olha, Trazido aí pelo Marcos Braz. Exatamente. Olha, Kaique, Nico. Fluminense. Ele é do Fluminense. Era Fluminense. Kaique, Marrone, o Nico, o Diego Hernandes. Jorge, lateral esquerdo, tudo trazido pelo Braz. Marcelinho. Não, Marcelinho já veio. Não, Marcelinho já veio com. Foi o segundo contratado ainda com o Papelinho. Não, mas desculpa, é que eu peguei o bonde não. Eu quero dizer, em cima do que o Cláudio 16 falou. atletas o Braz Tava encostado. trouxe. Não tinha mais chances. O Marcelinho parecia um caso perdido. Aí o Guto chega e põe ele pra jogar e ele joga. Recuperação no NASP, né? Que desses jogadores todos aí, as condições do NASP é bom que se coloque aí com os profissionais competentes que tem lá, com a coordenação do Dr. Henrique do Dr. Jean Clay, né? E o Dr. Henrique Custódio também, que é outro que trabalha lá no NASP arduamente na área de cardiologia. E uma coisa deve ser registrada. Fazia tempo que um time do futebol do Pará não tinha plantel. Hoje o Remo tem elenco. Muito importante isso. Hoje o Remo tem Na hora de verdade. mexer, na hora de um cartão, na hora de uma contusão, hoje o Remo tem plantel, isso é muito importante. Para você ver a dimensão dessa situação, Ter plantel não é ter quantidade de jogador, ter ter jogador qualidade. que corresponde na hora que entra no lugar do companheiro. o banco do Remo foi até assunto no cartaz ao longo da semana. Foi contigo, não foi, Jéssica? Estava ou foi o Castilho? Linha de passe, a gente comentou isso. Pois é. Na linha de passe nós comentamos isso, que O hoje em banco dia do o Remo- banco do Remo é melhor que o time principal do Paysandu. E alguns da Série B também. Também. Alguns da Série B. Você vai observar, o Guto, ele tem conforto, ele olha para trás, olha para o banco e fala, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Diferente do pobre do Márcio Fernandes. Que ele olha, meu Deus do céu. E tem jogador que não estreou com o Braz trouxe, aquele zagueiro Cauã. E o filho do Flamengo lá, do menino, como é o Iago. Iranildo, filho do Iranildo. Filho do Iranildo, Iago. 2 não estrearam ainda, né? Esse é um ponto bem interessante. Não estrearam e tem um jogador que foi completamente esquecido nesse meio tempo, que é o Freitas, né? É, o Freitas também, é o Freitas. Mas Tem até feito que mais tem três. sido relacionado E ultimamente. não jogou, né? Não jogou ruim, viu? Não, mas aí a gente nem pode reclamar, é porque também não dá pra jogar todo mundo, né? O próprio Chega Guto uma hora- fala, né? Guto fala, não tem como pôr muita gente. Ele acaba centrando em jogadores que estão funcionando, né? O Isso. Pedro Castro é uma prova, assim, de um jogador que ele insiste. Isso, é. Impressionante a recuperação do Pedro Castro, até pelo problema emocional E que com- passou. Hoje, no segundo tempo, ele foi um terceiro zagueiro. Ele jogou como um terceiro Sim, zagueiro. Dentro sim, da sim, área, sim. brigando ali. Quase não apareceu pro jogo, porque estava naquele esforço coletivo da defesa, mas foi bem. Essas foram as principais informações do momento, mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.